Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Nós vamos conversar com o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Ele foi o coordenador do grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado, que tratou da regulamentação da reforma tributária. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Senador, só para a gente situar aqui os nossos telespectadores, a regulamentação da reforma tributária veio da Câmara e chegou aqui no Senado em regime de urgência. Por isso, ela foi direto para a CCJ. Isso. Mas a Comissão de Assuntos Econômicos fez, trabalhou nesse tema, fez aí várias audiências públicas, o senhor coordenou esse trabalho. E eu queria saber quais foram as conclusões depois de tantos debates que foram realizados pela CAI. Olha, a conclusão é que a reforma tributária é necessária, importante para o país, tendo em vista que o nosso sistema é muito complexo e muito burocrático, né? Então é importante fazer. Agora, da forma como foi apresentado, nós teríamos sérios problemas com vários segmentos. Eu fiz 21 audiências públicas com mais de 400 entidades e a gente percebeu alguns problemas na aprovação na Câmara, porque nós estamos regulamentando a emenda constitucional. Sim. Então, na regulamentação, foram aprovados vários, o texto que realmente compromete alguns segmentos. Por exemplo, o Simples. O Simples, 90% das empresas do Brasil são simples. Então, o Simples continua a mesma legislação, só que, com a reforma tributária, o comerciante, quem vai comprar a mercadoria, vai ter duas opções, ou comprar de alguém do Simples, ou quem está no regime normal. Quem está no Simples não vai dar crédito para quem compra, o crédito é muito pequeno, porque paga pouco imposto. Se eu comprar de alguém que vai me dar o crédito total, 26%, provavelmente eu vou optar pelos 26%, porque eu vou poder me creditar na hora de vender meu produto. Então, isso acaba o Simples perdendo a concorrência. E isso pode prejudicar muito essas empresas, que é responsável por também quase 90% dos empregos no Brasil. Então, nós temos problema com a construção civil também, que é geradora de emprego, eu fiz uma proposta de alteração na redução da alíquota, da tributação. Nós temos a questão das prestadoras de serviço, que vão ser muito oneradas, as empresas terceirizadas, que prestam serviço para condomínios, por exemplo, elas terão um aumento no mínimo de 20%. E aí eu não sei se essas pessoas vão continuar contratando essas empresas, se ela pode contratar direto não pagando esse imposto. Então tem muitos equívocos, tem a questão também das pessoas com deficiência. Hoje o limite do carro é R$200 mil, a reforma baixou para 70, não tem nenhum carro no Brasil de 70 que cabe uma cadeira de roda. O incentivo é para o carro, não é para a pessoa deficiente. Então, se eu tiver uma perna esquerda amputada, eu não vou ter incentivo porque eu posso dirigir com a direita. Se eu tiver com a direita amputada, tem que fazer a adaptação do carro, então aí eu tenho incentivo. Então, tem esses equívocos. Na área de aplicativos, Uber, ou essas empresas e também os motoqueiros, eles estão tributando 26% sobre 100% do faturamento. Ora, eles não ganham nem 26%. Então, a gente também apresentou uma solução para tributar apenas sobre 25%, e mesmo assim, se estiver dentro do MEI, ou se estiver no nano MEI, que também é uma figura que ganha até 40.500, não vai pagar imposto, Então, tem várias coisinhas que precisam ser mudadas. Há também segmentos da área da saúde e da educação, que o senhor mencionou também. Exatamente. Na área de saúde, por exemplo, a reforma aprovou o incentivo de alíquota de 60% de redução para compras de equipamentos. Só que o correto não é nem compras. A maioria das empresas fazem locação, ou arrendamento, ou leasing, porque está sempre atualizado, tem manutenção embutido e tal. Então, a gente mudou também para fornecimento, que pega aluguel e pega também compra. Medicamentos, tem vários medicamentos com o mesmo princípio ativo, que uns estão com isenção de imposto, outros não estão. Então, a gente está mudando também para o princípio ativo, para as áreas áreas de cuidado. Então, câncer, diabetes, que todos os medicamentos sejam o tratamento igualitário. Colocamos também para que todos os medicamentos da farmácia popular também sejam isentas da tributação. Então, tem muitos detalhes, foram 72 emendas que nós apresentamos assim, como no relatório, uma coisa assim muito óbvia que tem que mudar. Agora, foram 1.500 emendas. Então, o que acontece? Eu estou ainda trabalhando para que essa matéria vá para a CAI, para ser votado na CAI.
que a comissão de mérito é a CAI. O regime de urgência não existe mais, o governo já retirou. Então, votar na CCJ e ir direto para o plenário, eu acho que é um equívoco e a gente precisa rever isso, porque realmente muito material de construção. Hoje existe uma cesta básica, são 16 produtos que não tem tributação nenhuma. Tijolo, areia, argamassa, cimento. Com a reforma agora vai ter 26% de aumento. Então, isso vai comprometer todas as lojas que vendem material de construção. Então, tem esses equívocos que a gente precisa corrigir, né? Senador, e como é que estão essas negociações em torno dessa tramitação? O senhor tem conversado com o presidente do Senado? Como é que está isso para que ela passe pela CAI também? Eu fiz questão de ordem no plenário, apresentei essa questão de ordem, o presidente achou por bem continuar na CCJ, votar na CCJ e ir para o plenário. E aí disse que quando chegar no plenário eu posso fazer um requerimento para a CAI, mas aí não tem mais jeito. Eu acho que é precipitado votar isso, está previsto votar dia 4 de dezembro. Né? A gente não pode votar assodadamente, é uma matéria que vai mexer no bolso de todo mundo, quem vai pagar essa conta toda é o consumidor. Então, primeiro, eu espero que o relator acate todas as observações que nós fizemos, as 72 emendas, para amenizar a situação, porque ainda tem alguns setores que ainda não se resolvem com isso. Vamos ter que aguardar a desoneração. A emenda constitucional deu 90 dias para o governo apresentar, até hoje, vai fazer um ano, não foi apresentado ainda, que poderia amenizar a questão das prestadoras de serviço. Então, e olha que depois ainda vem a reforma do imposto de renda, a reforma do patrimônio, porque isso é apenas o IVA, né, o imposto do consumo. Sim. Senador, em relação a... Quando a gente observa as audiências públicas que aconteceram aqui, a gente vê que todos os setores têm uma tendência a querer que a sua área seja, de certa forma, aliviada e explica, né? Enfim. Se todos eles forem atendidos, sobra para quem essa conta, né? Quanto mais setores entrarem na faixa de isenção, no regime especial, a alíquota geral tende a subir? Exato, tende a subir. Quanto mais exceções você coloca, maior é a alíquota geral. Evidente que essa de 26,5%, a gente ainda não, a gente desconhece esses cálculos. Por exemplo, na audiência que fiz, uma delas, uma procuradora que tem uma tese de mestrado, doutorado, apresentou os dados de sonegação no Brasil, que chega em torno de 27%. Ora, se nós vamos lançar agora na reforma tributária um sistema que é o split payment, que acaba com a sonegação, porque você só vai poder aproveitar o crédito se a pessoa pagar. Sim. Então não há sonegação. Então, se não há sonegação, vai evidentemente diminuir a sonegação em 27%. Significa que você tem que diminuir esses 26,5% também, pelo menos um quarto, tem que reduzir da alíquota. Né? Por exemplo, a gente está sugerindo também a cobrança monofásica do etanol, né? Porque na lei está previsto só a partir de 2032. E hoje, só em São Paulo e Rio de Janeiro, são mais de 37 bilhões de sonegação do etanol. Então, a gente também está sugerindo começar a cobrar monofasicamente, como é o combustível normal, e aí, com certeza, também são recursos que entram e que podem reduzir a alíquota, né? O senhor entregou esse relatório para o senador Eduardo Braga, que é o relator na CCJ? Passei para ele, né? Tá a CAI também oficialmente passou, foram 800 páginas aí de documento, mas são 72 emendas, assim, com uma justificativa muito óbvia, que, né, bem didática, eu acho que vai... Ele deve considerar isso. E como é que estão as conversas com ele? Como é que estão as conversas? Ele está fazendo agora algumas audiências públicas na CCJ. Evidente que eles estão estudando todo... Eles acompanharam também as audiências nossas, né? E eu espero, eu não conversei, vou conversar com ele ainda, esperando acabar essa audiência. Para a semana que vem ter uma conversa com ele para ver exatamente, não o que será acatado ou não. Porque há controvérsias, né? Há divergências com relação ao governo. O governo quer aprovar rápido e de preferência sem mudar nada. Então eu acho que está equivocado e que a gente precisa ter muita calma nessa hora. Tá certo, senador. Queria agradecer a sua presença aqui no programa e desejar aí sucesso na tramitação da proposta de regulamentação da reforma tributária. Bacana, eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.